agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez trabalhando com vocês no Evangelho. Para mim é uma felicidade, porque durante 2 anos a gente esteve trabalhando no Evangelho, mas a gente trabalhou, né, na forma remota. É sempre melhor estar aqui pessoalmente, né, olhando para cada um, né, aqui, um pouco mais caloroso, né? E o que eu reservei para trabalhar com vocês hoje foi a parábola do semeador. Essa parábola é uma das mais conhecidas, né? É uma das mais conhecidas parábolas contadas por Jesus. E o que representa uma semente nessa parábola? Que terreno, que solo é esse a ser semeado? Quem é o semeador? A terra dura, o pássaro, as pedras, os espinhos, o que eles representam? Então tudo isso a gente vai estar vendo no nosso estudo de hoje. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 13. O ensino por parábolas, ele atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, né, as orientações superiores sem ocultá-las. Essas orientações seriam utilizadas no futuro pelo Espírito, para quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Então, essa parábola, né, foi falada por Jesus há mais de 2000 anos. Então, o que a gente espera é que nesse momento nós já estejamos nessa posição evolutiva melhor, para melhor compreender todas as orientações que estão contidas nessa parábola, né? Jesus, ele adaptava as suas parábolas aos costumes do caráter, e ao caráter, né, do povo da época. E nesse caso, pessoal, ele falava para quem? Ele falava para os camponeses. E para entender essa parábola, nós precisamos resgatar algumas características essenciais da agricultura da Galileia de 2000 anos atrás, né? O terreno naquela época, ele não era preparado antes de lançar a semente. Muito pelo contrário, né? A colheita era feita e no processo de colheita a terra era pisada, os galhos e folhas caíam no chão, pedras eram reviradas e o terreno ele ficava totalmente misturado. Aí na próxima semeadura, sobre aquele terreno pisoteado, repleto de plantas, de espinhos, de pedras, a semente era lançada. Então a gente observa que o terreno não tinha nenhuma preparação, né? O solo não era preparado. A terra ela era arada depois da semeadura e não antes. Então o lavrador ele lançava a semente e depois vinha com o animal puxando uma espécie de arado que socava a terra, deixando-a preparada para que a semente, que já havia sido lançada, pudesse crescer. Atualmente, né, a gente sabe que o agricultor ele prepara o terreno. Como é que ele prepara? Preparando, adubando, corrigindo o pH, para depois lançar a semente. A parábola então descreve o semeador que sai a semear. E como a terra não tinha sido preparada, semeada, né, essa semente ela caiu ao longo do caminho. Tá? E a semente que caiu ao longo do caminho não é uma semente que caiu fora desse terreno que estava sendo semeado, né? Do terreno dessa semeadura. É a semente que caiu no caminho do terreno onde o semeador foi pisando, tá? Onde quem colheu pisou e ficou a marca. É aquele terreno onde, né, era feita a colheita e o semeador estava ali pisando, passeando, andando por ali, fazendo a colheita. Então, na realidade, a semente cai, ela cai nesse solo,
né, ao longo do caminho. Esse caminho, então, é onde era feita a colheita, né? A semente cai também sobre espinheiros, sobre pedregulhos, pedras que eram lançadas no processo da colheita anterior. Isso mostra, pessoal, que a semeadura ela é feita indistintamente a todos os filhos de Deus, sem nenhum preconceito, de forma irrestrita, não importando o tipo de solo. Então, nós vemos que essa parábola tem 3 elementos. O semeador, que seria Jesus, a semente, que são os seus ensinos, que é o Evangelho de Jesus, e o solo somos nós, né? O nosso coração. O nosso espírito ele é comparável aos 4 solos da parábola. O solo representa a capacidade individual de cada um de nós de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Então, como que nós estamos moral e intelectualmente? O solo somos nós. Simbolicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem suas condições de receber a semente. Então como é que está o nosso solo? Ele está fértil? Tá? Se as condições são boas, né, se nós que somos solo estamos em boas condições, nós vamos produzir bons frutos. Agora, se por um lado essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles em que a semente não desabrocha, desculpa, ou se desabrocha, não produz frutos. Se ela, a semente, não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade de espíritos encarnados na Terra. Nós não somos todos iguais, nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Cada um é diferente, então cada solo é diferente. Uns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade e à fraternidade. Outros mais atrasados, propensos ao mal, ao orgulho e ao egoísmo, apegados aos bens terrenos, à matéria, a tudo que é efêmero, que é passageiro, né, que é transitório. E a expressão, aquele que semeia saiu a semear, se trata de um convite dirigido aos espíritos, abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos. Temos então 4 simbolismos com relação ao solo humano aqui, tá? Nós temos o simbolismo da semente que caiu ao longo do caminho, nós temos a simbologia daquele solo pedregoso, o simbolismo da semente que caiu entre os espinhos, temos o simbolismo da semente na terra boa, tá? Então vamos iniciar o estudo com o simbolismo da semente que caiu ao longo do caminho e vindo os pássaros, né, do céu a comer. Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram simboliza as pessoas que têm a oportunidade de conhecer o ensino de Jesus. É alguém que já se aproximou de Jesus, mas não consegue ainda caminhar com ele. O interesse é exclusivamente material. Eles têm o desprezo pelo que se relaciona a Deus ou a moral cristã. É o chão batido, duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar. As pessoas representadas pelo terreno situado ao longo do caminho são totalmente refratárias ao Evangelho. Por isso que é o solo impenetrável, né? Refratário bate e volta, né? Não consegue, a semente não consegue penetrar nesse tipo de solo. E o que representa os pássaros? Os pássaros representam a ação de espíritos maus ou ignorantes, sejam eles encarnados ou desencarnados,
se aproveitam das más tendências dos indivíduos para inspirá-los, né? Então, ninguém faz nada sozinho, né? Eles podem até inspirar maus pensamentos, mas somos nós que captamos eles, né? Então, são as nossas más tendências que vai acabar inspirando, né? E aí, nós acabamos permanecendo longe dos ensinos de Cristo quando nós acabamos sendo inspirados por esses espíritos que tendem aí a tirar-nos no caminho, né, da boa semeadura. Pois tendo as sementes, né, que são os ensinos de Cristo, ficado apenas na superfície, né, de um solo impenetrável, são levadas embora e nenhum ato de bom vem a ser produzido. Né? Não penetrou no nosso solo, não penetrou no nosso coração. Então não tem raiz nenhuma, está impenetrável. Nós estamos refratários aos ensinos de Cristo. Então esse representa a semente ao longo do caminho. Então aqui vemos os diferentes, né, que chegam-se ao Evangelho, ouvem as lições, mas se retiram. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los, né? São terrenos ainda não preparados para a semeadura. E o simbolismo do solo pedregoso? São os que ouvem a mensagem cristã e a recebem com gosto. No entanto, embora recebam a palavra com entusiasmo, sucumbem ante a primeira adversidade, desistindo de seus ideais espirituais por conta das dificuldades ou perseguições. Tal fato na parábola é representado pelo sol, que não tendo a semente gerado raízes, por não haver muita terra, acaba queimando a planta que não germina, certo? Por quê? Então, estamos num solo pedregoso, ainda as raízes não conseguem se fixar, ainda, né, nós não estamos tão preparados. De imediato parece que vamos assimilar os ensinamentos, mas depois essa semente seca. O solo ainda não criou raiz, né, nesse solo. Não está forte os ensinamentos de Cristo ainda. O sol aqui representa as provas, as expiações que aprimoram, queimam a fé que cresceu sem entendimento da vida e de suas leis. Então a gente não entende aquilo que está acontecendo, porque o nosso sol ainda não está enraizado suficientemente, né, com os ensinamentos de Cristo para entender as nossas expiações. As pedras podem serem vistas, né, como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço aos entendimentos mais profundos, porque a raiz ainda não está profunda, né? Não houve esse enraizamento dos ensinamentos, então esses entendimentos mais profundos ainda não são possíveis. E nós precisamos ver que toda disposição de melhoria não se deve restringir ou se limitar às boas intenções. Não basta ter boas intenções, nós precisamos agir. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, não dando oportunidade ao desânimo, ao abandono do trabalho. E como diz aqui, nós precisamos de uma boa base de conhecimento. Essa base de conhecimento é que simboliza, né, a raiz, que vai segurar, né, nessa terra e vai poder germinar. E o simbolismo da semente que caiu entre os espinhos? Eles representam aqui as pessoas que têm contato e se interessam, até escutam e entendem os ensinos de Jesus, mas não querem abrir mão dos valores do mundo. É um solo potencialmente fértil, mas que em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. Então aqui os espinhos representam o quê? Né? A matéria sufocando
matéria é mais importante. Se interessam mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Então, os espinhos que sufocam representam as preocupações excessivas com o lado material, com o elogio, com cargos e valores humanos que envaidecem. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. E o simbolismo da semente na terra boa representam pessoas que compreendem que a matéria não é tudo. Buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo de suas dores. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela terra boa, são assimilados e difundidos num processo natural. O solo já está preparado, ele está receptivo a todos os ensinamentos, com raízes, né? Está fortalecido pelo estudo, pelos ensinamentos, é um solo fértil. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada no coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Os frutos produzidos na terra boa representam as diferenças de entendimento. Que fruto você... Cada um vai produzir um fruto, depende do terreno. Como é que está esse seu terreno? Tá? Por isso que vai representar aqui as diferenças de entendimento, né, dos ensinos. Então, esse fruto depende da semente. Que solo que nós estamos, que fruto vai dar. Então, alguns produzirão mais ou menos, de acordo com as potências do seu próprio espírito, de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual e dentro das suas possibilidades. Que cada um está nem todos vão produzir o mesmo fruto. Por isso que na parábola, Jesus fala que a semente da terra boa produziu frutos, mas algumas sementes foi 100 por 1, outras 60 e outras 30. Porque nem todos estavam no mesmo adiantamento. O solo é fértil, mas é diferente um do outro ainda. Cada um vai produzir um fruto de acordo com o solo e depende da fertilidade desse solo. Então depende do entendimento, né? De quanto ele está receptivo para isso, tá? Da potência de cada um naquele momento no seu estágio evolutivo. E o simbolismo da afirmação? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, assim, o que quer dizer? Quem tiver condições de entender, né? Que faça. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, quem conseguir entender, que faça. Então, precisamos refletir intimamente em qual tipo de terreno nós nos enquadramos. Qual deles, né, nós estamos nesse momento. Allan Kardec nos mostra que a parábola do semeador se aplica a diferentes categorias de espíritos. Vamos ver lá? Qual a gente se enquadra? Então vamos ao espírita que seria ao longo do caminho, que corresponde à semente que caiu ao longo do caminho, né? Aquele caminho, aquele solo que é duro, né? Impenetrável, refratário. São os espíritas que prendem-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Representam aquelas pessoas que se aproximam da casa espírita com o intuito de curiosidade apenas. Eles querem ver uma sessão mediúnica, uma sessão de pintura mediúnica, uma psicografia, uma psicofonia, uma sessão de desobsessão, mas o que eles querem, na realidade, é o efeito. Nem o ensinamento ali vai ser cultivado. É aquele terreno impenetrável, refratário.
Temos também, né, o espírito que representa aí o lugar pedregoso, né, que corresponde àquele solo pedregoso, né, cheio de pedras. Esses são os espíritas que se preocupam com o brilho nas comunicações, mas após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. São aqueles que se aproximam do espiritismo em busca de um consolo, querem uma carta de um parente, recebem, mas isso não provoca nenhuma mudança em sua vida. Leem uma mensagem, acham interessante, acham muito bonita, mas isso não traz nenhuma transformação em sua vida. É aquele sol que a raiz não penetrou, nenhum conhecimento ali se fixou. E os espíritos que representam aí aquela semente que caiu nos espinhos. Aqui são os espíritas que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros e não em si próprios. São as pessoas que pegam um livro para ler e falam: esse livro é perfeito para tal pessoa. Não é para você, para o outro. Assiste uma palestra no centro e fala: meu Deus, fulano tinha que estar aqui para estar escutando tudo isso. Para essas pessoas, os ensinamentos são sempre para o outro, nunca para si mesmo. Enquanto eu estava preparando esse material, eu lembrei, né, de uma situação que aconteceu no nosso grupo e várias mensagens, né, que vinham no grupo mediúnico, né? De novo essa mensagem. Nossa, por isso que a gente está nessa situação, né? Será que as pessoas não veem que está óbvio o que está acontecendo? Aí imediatamente, acho que eu veio puxou a orelha do meu anjo da guarda e falou assim: ó, bom, se todo mundo pensar que nem você, que é para o outro, realmente a situação não vai se resolver. Porque se todos pensarem que a mensagem não é para você, que é para o outro, e aí, a partir daquele momento, assim, é verdade, tem que pensar que essa mensagem é para mim. Então, o que eu posso transformar? Então, muitas vezes, por que nós nos comportamos assim? Porque é mais fácil. É o outro que tem que mudar. Eu não tenho que me transformar. O culpado é o outro. Então, a gente faz isso por comodismo, né? É muito mais fácil. Então, é tipo assim, ao mesmo tempo que eu pensei, veio o pensamento: não, e você? Não é nada para você isso? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. É uma lição. Né? Então, por isso que eu falo, muitas vezes a mesa mediúnica é uma tremenda lição para a gente. Né? Então, essa foi uma lição para mim, naquele momento. Então, quando eu preparei isso daqui, eu falei: estou aqui, nesse estágio, né? No solo aí entre espinhos. Porque meu primeiro pensamento foi: é para o outro, não é para mim. E nós temos, né, aquele espírito que representa, né, a semente na terra boa. São aqueles que as instruções de espíritos são as sementes que caem em terra boa e dão bons frutos. São aqueles que buscam realmente o espiritismo e estudam os seus ensinamentos. Recebem esses ensinamentos da espiritualidade e esses ensinos transformam sua vida, ou seja, a pessoa busca a sua transformação, a sua reforma íntima. Ela aplica os ensinamentos que está recebendo. Ela vivencia o Evangelho. Isso que é importante. Falar do Evangelho é muito fácil. Tá? Então a terra boa representa aquele espírito que está lendo o Evangelho e ele está vivenciando o Evangelho. Principalmente no nosso lado, né, no ambiente mais difícil, né, onde nós estamos com nossos parentes, com aqueles espíritos que nós temos dívidas. É ali que nós temos que não falar, e sim vivenciar. E isso é a parte mais difícil. Mas essa é a terra boa. Aquele em que o ensinamento realmente penetrou, criou raiz e está dando aqui esse fruto. Né? Porque ele está vivenciando os ensinamentos de Cristo. Vamos agora, né, dar um outro olhar, né, um outro lado dessa magnífica parábola, né, que saiu
o semeador semear. Vamos aí ver outro olhar. O semeador, ele não se preparou, ele não se preocupou com a terra boa, com o clima bom. Ele não esperou chamado algum. Ele plantou sempre. Né? O sucesso ou o insucesso do seu serviço foi causado pelo sol, pelo nosso coração, pela maneira, pelo nosso sol. Não dos braços de quem se propunha a enriquecer. Então Jesus não se preocupou com o sol, não foi lá que saiu para semear. Se Cristo tivesse escolhido o solo para lançar sua palavra, nós não estaríamos aqui. Nossos corações se assemelham a um emaranhado de todos esses solos aqui representados. Mas nosso irmão maior lançou seus ensinamentos em forma de amor, exemplificando, porque sabia que mais cedo ou mais tarde ouviríamos e poderíamos transformá-los em 30, 60 ou 100 por um. E esse semeador é somente Jesus? Só ele é o semeador? Não, meu pessoal. Somos todos semeadores. Cada um dentro do seu nível evolutivo. E a semente de cada um de nós, né? E a semente de cada um de nós são nossas ações, principalmente nossas ações mentais. Né? Penso, plasmo. Né? Então, o nosso pensamento é muito poderoso. Nosso futuro ele depende do que estamos semeando agora. Quem quer uma colheita diferente, primeiro precisa alterar o quê? O plantio. Nós não vamos colher maçã se estivermos plantando banana. A espiritualidade sempre nos diz que a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. Ou seja, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é compulsória, é obrigatória. Como é que ela vai ser essa colheita? Plantou banana, vai colher banana. Você não vai colher maçã. Então, sua semeadura é livre, mas a colheita você não tem mais escolha. É proporcional àquilo que você plantou. E o que nós estamos semeando? Né? Essa tem que ser a nossa grande preocupação. Vamos pensar no que estamos semeando no campo da nossa existência, né? Nessa nossa encarnação, nesse momento. Pois tudo que semeamos, nós obrigatoriamente iremos, né, colher. Nessa ou em outra encarnação. E lembremos sempre que o que estamos passando agora, nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos, são frutos provenientes da semeadura que fizemos ontem. Desde a causa e efeito. Né? Semeamos ontem, colhemos hoje. Então não vistamos o manto de vitimização quando estivermos na colheita da nossa própria semeadura. Por mais difícil, pessoal, que seja a nossa passagem nesse momento, nós estamos colhendo a nossa semeadura. Ninguém aqui é vítima. Ok? Nós estamos passando por aquilo que nós precisamos passar. Porque a nossa semeadura, talvez, né, a maioria de nós aqui, não foi boa. Então nós precisamos aprender. Infelizmente, nós sempre escolhemos aprender pela dor e não pelo amor. Em decorrência do quê? Da nossa condição evolutiva. Que nosso solo, pessoal, seja sempre fértil. E que a nossa semeadura seja sempre adequada. E lembremos também que apenas frutifica a árvore que tem raiz. E o convite feito foi de abrir a terra do coração para que a semente de Jesus entre e germine. Se ter raiz é condição para gerar frutos, também é a condição de resistir às intempéries.
Tá? Então, que as sementes do Cristo possam germinar em nossos corações, criar raízes fortes, para que possamos, dessa forma, resistir às intempéries que a vida, por vezes, nos reserva. Porém, intempéries provenientes, é claro, da nossa própria semeadura. Tá? Então, que nossas raízes sejam sempre fortes, que nossos solos sejam sempre férteis, para que nós possamos gerar bons frutos. Obrigada pela atenção de todos, e é isso que eu tenho para trabalhar com vocês hoje.